Olá a todos. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto aqui muito interessante. E esse assunto aqui, ele deveria ser tratado por toda a mídia, ok? É um assunto importante, é um assunto relevante e é um assunto que foi jogado para baixo do tapete, ok? E esse assunto sendo jogado para baixo do tapete foi o que fez chegarmos nos dias de hoje com determinados problemas, ok? Então assim, esse assunto aqui, ó, a gente vai falar sobre o segredo dos hormongos. Os hormongos, para quem não sabe o que significa essa palavra, bíblica, tá em inglês essa palavra aqui, vamos dizer assim, é como se fosse traduzido como devasso, ok? Mas é uma palavra um pouco pior. E quem não entende o que significa essa palavra, eu tô deixando um vídeo abaixo aí, vocês vão encontrar aqui no canal mesmo, que se chama Hormongo. Para ele todo pão é doce. Para ele todo pão é doce é uma passagem bíblica, inclusive, ok? Falando sobre esse personagem aqui, que assim é medonho e faz com que a sociedade chegue, vamos dizer assim, no estado que ela está hoje, para pior, inclusive. Mas tem um segredinho aqui. E esse segredinho é o que faz com que a gente não entenda muitas coisas. Então o que eu quero pedir para todo mundo é o seguinte. Esse vídeo é importante para jovens, ok? Se você tem um jovem, uma jovem na sua família, passe esse vídeo para os pais, para eles darem instrução para os jovens, ok? Outra coisa, este assunto aqui que a gente vai falar hoje, as pessoas não precisam colocar na forma como eu vou apresentar, mas seria conveniente todo mundo cobrar dos seus youtubers preferidos para falar sobre esse assunto. Porque como a mídia não vai falar, é importante a gente tentar corrigir o que a gente vai ver aqui hoje, ok? Eu vou começar com um assunto assim mais estranho, vamos dizer assim. Vai ser a abordagem que eu vou usar, mas para vocês entenderem o porquê as coisas acontecem. Então eu vou começar de um jeito e o vídeo termina de outro, ok? Então vamos lá, vamos por partes. Olha só, vamos então começar com algumas observações fora do comum. Esse aqui é do G1, certo? O pessoal me mandou esse link aqui, dizendo o seguinte: eu fiz um vídeo passado falando sobre despedida de solteira, né? De solteiro. Não se deve fazer isso, certo? É um ritual pagão, não tem nada a ver com pessoas que seguem a Bíblia. Mas olha só, diz assim, ó: mulher fica grávida de stripper anão em despedida de solteira na Espanha. Ok, até parece um pouco engraçado, mas olha só. Uma mulher ficou grávida então do stripper anão durante uma festa de despedida de solteira na Espanha. A mulher confessou a traição depois que o bebê nasceu com nanismo. A relação, pimba-pimba, aconteceu poucos dias antes do casamento. Então, a mulher foi pra lua de mel, viu que estava grávida, ficou feliz, falou pro marido que era dele, né? Na verdade, a maioria dos pais que não são pais biológicos pensam que são, né? Então disse isso aí, contou umas mentirinhas e de repente nasceu um anãozinho. Aí o médico chama os pais e diz o seguinte: tem alguém na família de vocês que é anão, certo? E aí a mulher teve que admitir lá que ela traiu o marido com um anão. Ok, durante uma despedida de solteira. Agora vamos lá. Vamos parar para pensar um pouco aqui. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui tá isso aqui é uma coisa comum, pelo jeito, aparentemente. O G1 tá apresentando, tem um monte de vídeos aí no YouTube, pelo que eu vi. Tipo assim, despedida de solteira com anão. Ok, eu nunca tinha ouvido falar, mas, ó, na revista Isto É, o bebê com nanismo é prova de traição e despedida de solteiro. Ok. Vamos dar uma olhada em outra aqui. Presta atenção, o assunto não é esse. Presta atenção aí. Vamos lá. Ó, vídeo de traição durante despedida de solteira viraliza e noivo cancela tudo um dia antes de casar. Nas imagens aqui tá a moça, certo? O pessoal fez um vídeo, inclusive. Tá a moça aqui, que era a noiva, que tá para casar no dia seguinte, foi fazer uma despedida de solteira com as amigas, que só tinha mulher, né? O pessoal diz que só tem mulher na despedida de solteira de mulher, claro, a gente tá vendo que é mulher, mas não é. Pois bem, e aí, enquanto ela tá fazendo isso aqui, presta atenção no detalhe. Esse cara tá morrendo de rir, esse cara tá morrendo de rir e esse cara tá morrendo de rir. Eles estão rindo de quem? Eles podem estar rindo da noiva, certo? Que tá fazendo uma baixaria um dia antes do casamento, ou eles podem estar rindo do noivo, que não tá vendo isso aqui. De alguma coisa eles estão rindo, certo? Pois bem, então presta atenção aqui um pouco. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos voltar para cá. Olha só. Primeira pergunta aqui. Vamos usar o nosso bom senso. Que mulher, em sã consciência, antes do casamento, vai fazer uma despedida solteira com um anão e vai fazer um pimba-pimba sem proteção, sem camisinha? Vamos lá, pensa comigo aqui. A mulher vai fazer uma coisa dessa e ela resolveu fazer sem camisinha e aí foi ter um filho anão. Vamos lá, pessoal. Quem faria isso?
com um desconhecido qualquer. Pensa comigo aqui, um dia antes do casamento, um desconhecido anão vai lá, faz o pimba-pimba com a mulher e ela engravida. Que mulher faria isso? Por favor, vamos pensar aqui. Bom, nenhuma. Zero mulheres fariam isso, certo? Agora, este outro caso aqui é uma moça muito simpática, assim, parece uma moça bonita, parece uma moça elegante, inclusive nas fotos junto com o ex-noivo. E aí a moça tá indo pro casamento, poxa, vai ter o casamento no dia seguinte. Aí ela resolve fazer uma festa na piscina, convida só meninas pelo jeito aqui, não é verdade? Que nem o pessoal fala. E aqui tá só as meninas aqui, aparentemente tem cara de homem, esse pessoal todo aqui, rindo de alguma situação. Pergunto, que mulher em sã consciência faz isso um dia antes do casamento? Vamos ver se vocês conseguem me responder. Pensa comigo aí. Ninguém. Desculpa, pessoal. Ninguém faz isso, tá? Pois bem. Mas, Afonso, você falou que ninguém faz, mas a moça tá fazendo. Aí que tá o ponto aqui. Esse é o segredo dos hormônios, ok? Então a gente vai ver isso hoje. Agora, independente do que eu vou falar aqui, o que eu falei neste vídeo aqui sobre despedida de solteira continua 100% válido, ok? O que eu quero dizer nesse vídeo aqui é o seguinte: se a sua noiva falar que vai fazer uma despedida de solteira com as amiguinhas dela, tipo assim, dispensa a moça e casa com outra, tá? Não cometa isso. Se o seu noivo vai fazer uma despedida de solteira com os amiguinhos dele, de solteiro com os amiguinhos, tipo assim, dispensa. Você não quer uma pessoa que pode te passar uma doença venérea durante o casamento, certo? Então assim, dispensa. Porque depois pode passar uma doença, a criança pode, depois o filho vai nascer com algum problema e tudo mais. Então, pessoal, se você vê algum indício desse tamanho de promiscuidade, tipo assim, dispensa e encontra uma moça ou um rapaz decente, certo? Pois bem, mas dito isso, mesmo assim, não tem lógica nenhuma alguém ir fazer uma despedida de solteira com um anão e fazer alguma coisa sem proteção, ok? Não tem sentido nenhum. Tudo bem, então vamos lá. Olha só, o que a gente vai falar isso hoje é um assunto que deveria estar em alta há mais de 20 anos, ok? Esse assunto foi amplamente tratado em 1993, 1994, 1995, 1996 e pum, morreu. Ninguém mais falou sobre isso, tem um motivo, a gente vai ver hoje. Que é sobre as drogas que fazem com que a pessoa perca o bom senso, aumente a libido da pessoa e ela vire uma boneca na mão dos cafajestes, ok? É uma droga que faz isso. Tem um nome aqui, tem um nome em inglês, eu não vou falar porque o YouTube não me permite, e tem um nome em português que eu também não posso falar. Para quem não conhece o canal, tá vendo pela primeira vez, pessoal, aqui a palavra SEXO é proibida no YouTube. Então eu uso o termo pimba-pimba pra gente se livrar disso aí, certo? Eu sei que é ridículo, mas é a única forma de passar alguma informação sem o vídeo ir para escanteio. Então vamos lá. Olha só, esse tipo de droga que o pessoal usa torna a mulher vulnerável a uma agressão do tipo assim, sexual, não só a mulher, o homem também, certo? Os homens também. Essas drogas usadas contra a mulher e contra o homem. E tem uma notícia, eu não coloquei aqui, mas teve um rapaz que usou essa droga aqui com mais de 80 homens em tempos diferentes, e ele foi lá e, vamos dizer assim, violou 80 homens com o uso dessa droga aqui, ok? Então o pessoal usa isso aí contra mulher e contra homens também. Mas vamos lá. Então olha só a questão de o que acontece. Esses atos, que eu não posso falar o nome aqui no YouTube, mas vocês sabem o que eu estou falando. É um ato assim, desprezível, onde uma pessoa quer pegar outra força para fazer, vocês sabem o quê? Pois bem. Então o que acontece? A frequência desses atos, ela mostra o seguinte: quando acontece isso, uma parte grande, relativamente grande desses atos aqui, a mulher não tem a total noção do que está acontecendo, porque alguém vai lá, pega um comprimido desse tamanho que vem da farmácia, na porcaria da farmácia, eles pegam e jogam na bebida, cerveja ou algum outro tipo de bebida alcoólica, principalmente cerveja. Com um comprimidinho que dissolve em menos de 1 minuto que joga na bebida, a pessoa se torna uma boneca na mão de quem está controlando as coisas, ok? Pois bem, então aqui na Wikipédia fala sobre, por exemplo, ó, tem aqui as estatísticas que mais ou menos 13% das mulheres que passaram por isso tinham essas drogas que fazem isso, que tornam a mulher vulnerável no sangue delas. Qual é o problema? O problema é que essas drogas aqui, elas somem, sem deixar rastro no sangue, em mais ou menos de 6 a 9 horas.
6 a 9 horas depois, a pessoa, vamos supor, a droga dura quase 3 ou 4, 5 horas. Então o que acontece? A pessoa, depois de 6 horas, a pessoa tá lá, nem sabe o que aconteceu, não entende o que está acontecendo, a pessoa tá toda machucada, tipo assim, passou por um absurdo depois de uma festinha, sabe-se lá quantas pessoas fizeram o que fizeram ali naquele quarto, certo? E em poucas horas, a pessoa está toda tonta, não sabe o que fazer. Em poucas horas, o indício do envenenamento da droga não está mais no sangue, ok? E aí o que acontece? O cara que faz essa maldade, mesmo sendo filmado, depois o que conta as histórias que ele fala assim, foi por livre e espontânea vontade, foi uma coisa amigável, não teve nada disso. A pessoa entra com um cara aqui no braço, etc. tal, e na verdade o que aconteceu não foi amigável nada, simplesmente a pessoa está drogada. A droga aumenta a libido lá em cima, a droga faz com que a pessoa não pense direito, tem lapsos de memória e outras tantas coisas que a gente vai ver hoje aqui. Pois bem, então assim, 13% é o mínimo. Por quê? Porque 65% dos casos o pessoal faz a análise depois do tempo correto de fazer a análise. O pessoal estima que é quase 40% das pessoas, das mulheres principalmente, que passam por esse evento dramático aqui, foi porque alguém pegou um comprimidinho e colocou na bebida. Em festinhas, ok? Pois bem, uma dessas drogas, essa aqui, ó, Rohypnol, também é conhecida como a droga trip and fall, ou seja, viaja e cai. Ok, essa droga aí é uma pílula que se dissolve em líquido, e se a pessoa tomar ela, o que acontece? Ela experimenta uma forma automática de agir. Ela vai ser direcionada, ela vai funcionar como um robô. É um automatismo ou dissociação, e depois as pessoas que usaram essa droga sem saber, elas se sentem incapazes de lembrar exatamente o que aconteceu, que se chama amnésia anterógrada, e a sensação de tontura e ressaca, além de descoordenação e dor no estômago. Acredita-se que essa droga especificamente seja muito usada em agressões sexuais que facilitam o processo. Ok, além disso, olha só o que acontece aqui. Ela tem uma meia-vida curta, que impede você encontrar ela, e tem outras tantas drogas. Tudo isso aqui está na Wikipédia, ok? Pois bem, depois a gente vai pegar as notícias da época que se podia falar disso, depois a imprensa cortou, porque alguns professores universitários pediram para a imprensa parar de falar sobre isso aqui. Então a gente vai ver isso aqui, ó. Olha só, essa outra droga aqui, ela faz parte de uma coisa que é um supressor do sistema nervoso, ela não tem odor nenhum, ela tem um sabor ligeiramente salgado e que pode ser mascarado quando está na bebida. Além disso, ela dá uma sensação de euforia, aumenta a sociabilidade, promove a libido, diminui as inibições e é vendida lá como um chamado líquido X, que faz então as mulheres fazendo o que não queriam fazer, ok? Lembre-se do negócio do anão, certo? Sem preservativo, e depois a mulher agora está com o filho anãozinho dela. Presta atenção aqui, ó. Um estudo de 26 meses com 1.179 amostras de urina, nas pessoas que tiveram agressões, identificou 4% das pessoas com essa droga no sangue. Além disso, o National Drug Intelligence Center, nos Estados Unidos, diz que essa droga horrível passou a anterior, que a gente acabou de ler, como a substância mais usada em agressões sexuais facilitadas por drogas. Além disso, olha só, depois de 6 a 12 horas após a ingestão, já não é mais detectada. Por quê? Porque o pessoal está usando isso aqui? Porque é para fazer o crime perfeito, basicamente. As pessoas fazem isso depois, né? Infelizmente não dá nada. Além disso, ó, essa outra droga aqui, ó, embora não seja sedativo, tem sido usado para facilitar agressões também, porque aumenta a desinibição e o desejo sexual da pessoa. Continuando aqui. Olha só, a mídia fez uma cobertura ampla disso. No momento. No ano de 1993, a mídia reportou 3 casos de mulheres que conseguiram claramente identificar, tirar a amostra de sangue e tudo, que sem saberem foram contaminadas com isso na bebida da festinha. 3.
No ano seguinte, 94, aumentou de 3 para 25 casos noticiados na mídia, na grande mídia. Ok. De 94 para 96, saiu de 25 casos noticiados pela mídia para 854 casos. Quase 1000. Saiu em poucos anos de 3 para quase 1000. Você entende a gravidade? Então eu te pergunto aqui, quantos casos deveriam ter sido noticiados em 97, em 98, em 99, no ano 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005? Isso só está crescendo exponencialmente, dá para ver aqui pelo início. Só que o que aconteceu? A mídia, a de notícias, ela foi criticada por exagerar, segundo os pesquisadores, exagerar a ameaça de agressão. Saiu de 3 para 900. Será que ela está exagerando? Não estava exagerando. Mas ela foi então criticada. Por quê? Porque segundo os professores, amados professores universitários, que só fazem porcaria nesse mundo e que ficam incentivando um monte de baixaria, segundo esses amáveis professores universitários, quando a mídia começou a colocar isso aqui, eles estavam entendendo que isso ia inibir a liberação sexual que eles estavam programando e fazendo nos livros, certo? Para liberar todo mundo, libera geral aí. Quantas mães solteiras tinham em 1993 e quantas mães solteiras tem hoje? Pensa só, faz uma conta aí na sua cabeça. Alguém vai lá e escreve isso em livros, alguém vai lá e doutrina as pessoas na escola, na faculdade, basicamente, com ideias. Essas ideias vão para a sociedade. E na sociedade, o cara chega lá, pera um pouquinho, por que a mídia está falando que teve quase 1000 casos de pessoas que passaram por isso, moças que passaram por isso, e falaram que isso aqui é com essas drogas que assim, ó, demora, presta atenção, essa droga vem de qualquer farmácia, qualquer porcaria, é barata, e se você estiver numa festa, e segundo a ONU, na época, a gente vai ver aqui, segundo a ONU, se você desviar o olhar do seu copo durante 60 segundos, isso é o suficiente para um vagal pegar essa pílula, jogar lá dentro, você não vai perceber, ok? No dia seguinte você vai lembrar de algumas coisas, mas você vai acordar lá na cama de outra pessoa. E você, tipo assim, você não sabe, ó, você não vai ter controle se foi uma pessoa, 2, 3, você não vai ter controle nenhum. Porque isso aqui é uma coisa que eles fazem programado, premeditado, certo? Então o que acontece? Vamos lá, voltando aqui. Olha só que absurdo. Então o professor fulano de tal estava reclamando, tá dizendo o nome do cara aqui, depois vocês podem pegar aí no Wikipedia, tá reclamando que a mídia estava exagerando e que isso aí ia, então, dificultar o quê? A liberação sexual das mulheres. Será que as mulheres gostariam de estar totalmente liberadas, sabendo que, olha, um vagal vai colocar um comprimido ali e eventualmente ela vai acordar com uma doença venérea? Ou com um anãozinho na barriga? Certo? Então, assim, vamos prestar atenção aqui. Isso aqui é uma outra notícia, Folha de Londrina, tá? De 2006, onde diz assim, ó, droga colocada em bebida faz milhares de vítimas. Sim, milhares de vítimas. Esses abusos que acontecem depois de ingerir essas drogas furtivamente em seus copos. As pessoas vão lá, elas são abusadas depois que algum malandro vai lá e coloca esse comprimido no copo. Acontece só com mulheres? Não. Os caras vão lá e usam isso aqui para violar o ânus de muitos homens também. Então, assim, presta atenção os rapazes também. Pois bem, olha só. A jovem que se identifica com o nome falso lembra vagamente que uma noite, há pouco mais de um ano, quando saiu para tomar uns drinks com os amigos, um homem amigo do seu chefe a levou para uma área preservada do bar e fez o que não deveria lá, certo? Ela diz assim, nem mesmo percebi totalmente o que se passava. Lembro que pensei que ele me levava para me deitar sobre uma mesa e depois ela não tinha mais condição de reagir a nada ali. A maioria das vítimas nunca registra o crime porque se culpa de ter bebido demais ou por acreditar que entrar nessa situação legal será difícil e não adiantará em nada, e realmente em geral não adianta. Então vamos lá, pessoal. É lógico que as pessoas têm que correr atrás, principalmente assim, passou por isso, faça o exame de sangue o mais rápido possível, para ver se tem essas drogas lá. Agora, a questão aqui é o seguinte, vamos lá, as pessoas, as moças se confundem. Pessoal, bebida alcoólica não vai deixar você fora do eixo, entendeu? Você pode dar umas risadas, você pode ficar mais liberado, etc. Tá? Mas assim, ela não vai te fazer perder o controle total. O que faz as pessoas perder o controle é que naquela bebida alcoólica, uma cervejinha, o cara vai lá, coloca aquele comprimidinho ali, pronto.
aí aumenta a libido, aí muda a forma de pensar, e como diz aqui, a gente vai ver, segundo a ONU, a pessoa se torna uma boneca controlada facilmente. Pois bem, e tudo isso aqui, e as pessoas vão lá e não denunciam porque elas pensam que bebi demais. Não é a bebida. Nesse caso aqui, algum cafajeste fez alguma bobagem, certo? Olha só aqui, ó. Isso aqui é da BBC, uma reportagem excelente, tá, de 2016, dizendo o seguinte, ó, crescente uso de drogas dessa palavra que eu não posso falar, que é fazer uma coisa sem consenso, certo? Na América Latina preocupa autoridades. Que autoridades? A ONU especificamente. E olha só, diz assim, esse é um drama comum em toda a América Latina. Abre aspas, essas relações não consensuais, certo? Realizadas com a ajuda de drogas, eram raros quando comecei a trabalhar com o tema, diz a pesquisadora. Hoje são muito mais frequentes. É muito fácil conseguir essas substâncias, infelizmente. A própria ONU falou para os caras que produzem essa substância o seguinte, por favor, na época, lá atrás, não é a ONU de hoje, falou, por favor, coloca um corante na pílula, certo? Porque se alguém jogar isso numa bebida, vai mudar a cor da bebida para a pessoa não ser uma vítima disso. Ou, por favor, ponha sabor no negócio, não deixa sem sabor nenhum, porque se alguém colocar numa cerveja, a pessoa fala, minha cerveja é esquisita, não vai tomar. Mas não, as pessoas fizeram isso? Não. Algum governo fez isso? Não. A mídia fala sobre isso? Não. Então, continuando aqui. É notório que o uso de substâncias que facilitam essas relações não consensuais está aumentando. E a grande maioria das vítimas tem menos de 25 anos de idade, porque muito disso aqui é feito nas festas de colégio, faculdades, festas fora dos amiguinhos, amiguinhas, essas coisas todas, certo? Depois de 25 a pessoa está trabalhando, tem outros compromissos, não está exposta a essa baixaria que os pais permitem as pessoas estarem expostas nos dias de hoje. Bom, aí a pesquisadora diz assim, ela adverte que existe, abre aspas, um catálogo cada vez mais amplo de substâncias psicotrópicas usadas para se cometer esses abusos. O objetivo é sempre o mesmo, anular a vontade da vítima e transformá-la em um brinquedo na mão do agressor, que é isso que essas drogas fazem. Agora, vamos lá, a mídia fala sobre isso? Não, eu vi uma reportagem recentemente na mídia falando o oposto, falando que essas drogas aqui aumentam o prazer e etc tal, vai vendo. Só que as pessoas fazem a divulgação dessas porcarias e esquecem de contar que isso aqui é usado para fazer abuso contra as mulheres e também contra homens, né? Pois bem, em muitos países, narcóticos usados para este fim são vendidos sem controle. Na América Latina, as drogas mais usadas, que são a droga XPTO, é obtida facilmente em qualquer farmácia. Ainda continua, a reportagem da BBC. Os molestadores, vamos dizer assim, os caras que fazem essa relação não consensual, sabem quais quantidades levam a um estado de sedação e perda de memória. Ao misturar com álcool, o efeito é potencializado. Essas drogas são de efeitos sedativos e hipnóticos receitadas para combate de estresse, crise nervosa, sonolência e ansiedade. Só que o pessoal vai lá e mistura ela com álcool de propósito. Aí aqui está a imagem que o pessoal, basicamente sempre como acontece, certo? As drogas são colocadas na bebida das vítimas, principalmente bebida alcoólica. E essa droga especificamente, ó, é conhecida como a droga mais usada na América Latina. Chamada também de trombeta ou sopro do diabo, o nome da droga que o pessoal usa. Isso aqui é usado muito em universidades? É, muito. Você deixa sua filha, seu filho para a universidade, um dia acorda com uma doença sexualmente transmissível que não vai curar para a vida inteira, e aí depois você fica chorando lá, certo? Por quê? Porque não teve capacidade de dizer o seguinte, é perigoso nos dias de hoje fazer isso, certo? Ok. Olha só, a substância também é chamada de êxtase líquido, porque seu primeiro efeito é euforia, a pessoa fica eufórica. Essa droga não tem odor nem cor, o que faz com que a vítima não perceba que ingeriu a substância. Foi o que aconteceu com Andrea, que é o caso de uma moça que está sendo contado aqui. Ela havia tomado uma bebida oferecida por 2 jovens, logo estava beijando um deles e depois a história não dá para contar aqui. Além disso, ó, abre aspas, estamos vendo apenas a ponta do iceberg. Apenas a ponta do iceberg. Em 93 tinha 3 casos documentados. Depois 94, 25. Depois 96, quase 1000. E depois 96, graças aos nossos queridos doutores que não falam absolutamente nada, a mídia parou. E adivinha se diminuiu ou cresceu? Adivinha.
A curva tá fazendo isso aqui, ó. Adivinha se ela fez isso ou se ela fez isso aqui, ó. Caiu. Pensa comigo aí. Ó, além disso, ó, a ponta do iceberg. Acrescentando que 1 em cada 5 problemas desse, certo, de abuso, atendidos no hospital de Barcelona, envolve esse tipo de droga. Então vamos lá, pessoal. 1 a cada 5. Eu não penso que é 1 a cada 5. Eu penso que é mais. Eu penso que é mais. Porque essa droga é difícil de você detectar no sangue. Em poucas horas sumiu. A pessoa pensa que bebeu, que só foi uma bebedeira, etc. Tal. Não é. Não é. Certo? Pois bem, continuando aqui. Olha só, abre aspas. Meu primeiro conselho para uma vítima quando há suspeita de que ela tenha sido drogada é fazer exames imediatamente. As evidências desaparecem muito rápido. A maioria das drogas desse negócio de abuso são eliminadas do organismo em menos de 12 horas e some. É como se fosse o crime perfeito para esses marginais, certo? Agora, você deve fazer isso aqui, fazer o exame rapidamente? Deve. Se você se expôs, deve. Mas o ideal é você não se expor. Não se expor. Se você está assistindo aqui é pai e mãe, tipo assim, tenha consciência de que, tipo assim, você está mandando os seus filhos, que você vai lá e cresce com tanto esforço, trabalha e tudo mais, para a cova dos leões, ok? Continuando aqui. Olha só. Só 1 a cada 5 mulheres que foram drogadas para facilitar o abuso acaba denunciando. Só 1 a cada 5. As outras, tipo assim, pensam que aconteceu nada. Olha só, ela chegou a reconhecer o agressor nas gravações, uma mulher aqui que ele está falando, nas agressões da câmera de segurança do seu edifício. A mulher acordou sem se lembrar de nada. Mas as imagens só mostram que ela entrou de mãos dadas com ele em casa. O acusado garante que a relação foi consensual. E para Isabel, no caso aqui, é muito difícil provar o contrário. A câmera de segurança mostrou lá a moça entrando de braço dado. Por quê? Porque a moça é uma boneca, boneca na mão do agressor, quando o agressor usa essa droga aqui. Ah, Afonso, mas você está querendo isentar a moça, etc. Pessoal, vamos falar aqui bem sério. Não existe lógica para uma mulher que vai casar no dia seguinte ir lá e fazer baixaria na frente de todo mundo, com as pessoas filmando, com os caras rindo da cara dela e da cara do noivo dela. Não existe isso, percebe? Não tem como uma mulher que vai casar em seguida ir num negócio de strip de anão e fazer uma relação casual, sem preservativo, antes do casamento com um anão. Não faz sentido nenhum, ainda engravidar, entendeu? Não faz sentido. Essa aqui é a explicação que tem. Olha só, continuando aqui, ó. Eu tô isentando a mulher de ter se exposto ao problema? Não. A mulher que se expõe ao problema é uma mulher que, assim, você deve evitar casar. É uma mulher que não tem bom senso, certo? Pois bem, porque foi lá e se expôs, não deveria se expor. Mas a culpa do que acontece, efetivamente aqui, é de um bando de capanga, que a gente chama aqui nesse canal de hormongo. O que são os hormongos? Os hormongos são essas pessoas que no livro de Siraque, na Bíblia, diz o seguinte, olha, para ele todo pão é doce, para ele só a morte para ele. Por quê? Porque ele não tem bom senso nenhum, certo? É mal, são pessoas más, são pessoas que têm um demônio dentro do corpo. Aliás, tem um filme que se chama Se Beber Não Case, não é isso? E o cara vai lá, o que acontece? O cara é drogado, basicamente. E aí, quando o cara é drogado, no final das contas acontece uma série de baixarias. No final do filme, o que o cara fala assim, que ele sente que ele tem um demônio dentro do corpo dele. Ele tá correto, isso aí acontece porque ele tem um demônio dentro do corpo dele. Mas tudo bem, continuando aqui. Olha só. Aí, conselho. Talvez o conselho mais comum ouvido por um adolescente que começa a sair para as boates abre aspas, nunca perca seu copo de vista. Não deixa o seu copo na mesa e vai no banheiro porque um palhaço vai fazer isso, certo? Os caras têm isso aí no bolso já. Eles sabem, só estão esperando alguém que, tipo assim, desvia o olhar. Ah, não deixa o seu copo ali, vai conversar. Não deixa o seu copo vir as costas. Fica com o seu copo na mão. Ou, de preferência, só toma coisa que está em latinha, certo? Latinha, você abre a latinha. E o conselho não é um exagero. Diz aqui, as drogas que fazem esse absurdo precisam ser ingeridas para surtir efeito. A pessoa tem que engolir. Então, alguém vai ter que colocar lá dentro. Agora, esse aqui é um conselho que a BBC está colocando. O meu conselho é diferente. O meu conselho é o seguinte. Olha, número 1, se você é jovem, evite ir nesse tipo de coisa. Você não tem nada a ganhar. Quando você estuda, você tem algo a ganhar. Quando você trabalha, você tem algo a ganhar. Quando você vai numa festa
pra nada, você não tem nada a ganhar. Zero. Você não tem nada a ganhar. Você só tem a perder. Você vai gastar dinheiro, etc. Você não tem nada a ganhar. Certo? Você vai sair de lá pelo contrário. Você pode ganhar algo que você não quer. Como, por exemplo, uma doença sexualmente transmissível sem cura. Ok? Agora, pros pais. Pessoal, desculpa. Os pais, presta atenção. O pai e a mãe têm que entender que eles têm alguma autoridade sobre a criança. Ou sobre o jovem. Ah, mas a minha filha quer ir a qualquer custo. Meu filho quer ir a qualquer custo. Pessoal, o número de pessoas, o número de jovens que já foram embaladas, que eu conheço, foram embaladas, ok? E não voltaram para casa, porque morreram no meio do caminho, porque tiro, por causa de tantas coisas absurdas, ou que passaram por esse tipo de coisa, é tão grande que eu vou falar uma coisa para você. Tipo assim, ó, eu tenho pessoas que são assim muito próximas de mim que passaram por isso. E eu posso garantir que essas pessoas nunca mais deixariam o filho ter feito o que fez, ou a filha ter feito o que fez. Porque dói demais. Percebe? Você faz um investimento de tempo, de amor, de dedicação, e de repente você manda para a cova dos leões e fala o seguinte, vou rezar aqui e os leões lá, tá tudo certo, não vai acontecer nada. Desculpa pessoal, a gente não vive no mundo tipo assim, de Bob, certo? Tudo é perfeito e tudo mais. Presta atenção, seja inteligente. Então, continuando aqui, ó. Mas a quantidade necessária para drogar uma pessoa é tão pequena, e se dilui tão rápido que bastam alguns segundos de desatenção para que o agressor a coloque na bebida. E num local de festa não é difícil um descuido assim, porque a pessoa não está prestando atenção. Continuando aqui. Para tentar limitar o uso de fármacos em delitos sexuais, a ONU recomenda que a indústria química desenvolva medidas de segurança como adicionar corantes e sabores aos produtos, para que a vítima possa ver, né? Mas isso é apenas uma recomendação. Agora, é óbvio, os governos eles podem tornar isso obrigatório. Eles vão fazer isso? Não! Eles vão falar sobre o machismo, sobre um monte de coisa, mas eles não vão falar sobre isso aqui. Aliás, as pessoas estão falando sobre machismo nos dias de hoje em um mundo que tem o maior número de homens virgens de todos os tempos. Procura as estatísticas aí. Agora, tem um número pequeno de bandidos que estão fazendo porcaria, certo? Mas não, as pessoas ao invés de focar no problema, não, vão focar no problema para a gente encontrar uma solução. Não, ao contrário disso. Lá os queridos professores, muito tempo atrás, ao invés de resolver, falou, para de noticiar, isso está atrapalhando o nosso negócio aqui, entendeu? Está atrapalhando. E o pessoal fez o quê? Parou de noticiar. Bom, a difusão de informações sobre o problema é outro passo importante para que ele comece a ser combatido, concordo 100%. Então assim, você está assistindo esse vídeo, vai lá, comenta sobre esse assunto aqui com o seu youtuber preferido. Vai lá e comenta, por que você não comenta sobre isso? Procura essa matéria da BBC que eu estou lendo aqui e vai lá e comenta, manda para ele o link, por favor, comenta sobre isso. A mídia não vai comentar. Quantas moças, quantos rapazes não estão passando por, assim, um sentimento horrível nesse momento, porque a mídia não fez o papel dela, porque o governo não fez o papel dele. Então, tipo assim, a gente consegue fazer alguma coisa nesse caso aqui. Tipo, se uma pessoa se livrar desse problema, já é ótimo, certo? Continuando aqui, ó. Desde que vários meios de comunicação e organismos internacionais começaram a denunciar o crescente uso dessas drogas que produzem esse problema todo e suas consequências, Marta Inês, a pesquisadora, passou a receber um tipo inédito de telefonema, de mulheres com histórias ocorridas meses ou anos atrás. Elas dizem que sempre sentiram que algo estranho ocorreu naquela ocasião. Hoje, elas afirmam que elas têm convicção que elas passaram por essa coisa horrorosa que esses cafajestes aí fazem, os hormongos, ok? Pois bem, e sim, a ciência, ela poderia fazer algo. Sim, a ciência poderia fazer algo, como por exemplo essas moças aqui, ó. As moças aqui, ó, alunas fazem canudo que descobre Boa Noite Cinderela em bebidas para evitar esse tipo de problema. Alunas fazendo. Agora, isso aqui foi pra frente? Não foi pra frente porque o pessoal quer justamente isso. Quer um monte de mãe solteira por aí que já perdeu o controle e essa sociedade aí totalmente decaída. É isso que o pessoal quer. Porque dá pra fazer? Dá. Se as mocinhas aqui fizeram, por que isso não foi pra frente? Por que isso não é divulgado? Por quê? Porque, puxa, isso aqui deve ser uma coisa fascinante, importante, certo? Olha só. Então a ciência poderia fazer algo, dá pra perceber aqui. Mas estão preocupados de falar em machismo em um mundo onde há mais homens virgens do que nunca. Um mundo onde o número de homens virgens está crescendo absurdamente. Nesse mundo o pessoal vai falar de machismo, certo? Ao invés de resolver o problema.
Mas não, o pessoal não vai fazer isso. Então, se as pessoas não vão fazer isso, faz o seguinte, faz você, educa as suas crianças, educa os seus jovens. Se você pode passar esse vídeo aqui para um pai e para uma mãe que tem um jovem, tipo assim, talvez você está fazendo uma grande coisa, certo? Porque as pessoas não estão fazendo. Essas moças estão, né? Mas as pessoas, a mídia não está fazendo. E para finalizar, pessoal, assim, tome cuidado. Não existe botão de reset na vida. O seu filho foi para uma festinha e aí um idiota lá resolveu fazer uma piada com ele, dar uma droga dessa daí, ir lá num quarto qualquer, certo? E depois colocar isso na internet para humilhar o seu filho. Número 1, vai gerar um trauma gigantesco no seu filho. Número 2, pode passar alguma doença aí que nunca vai ter cura no seu filho. Agora não é seu filho, é sua filha, ok. Número 1, a sua filha pode estar passando por assim, pegando doença ali. Número 2, eventualmente, depende da quantidade de droga que o cara usa, se colocar ao invés de um comprimido ou dois já pode matar uma pessoa, certo? Tem pessoas que morreram disso. O cara pensou assim, eu acho que eu quero deixar a pessoa totalmente sem memória, ao invés de um, vou colocar 2. Pá, morreu, que droga, tudo bem. Você percebe a gravidade disso? Então assim, não dá pra deixar passar batido. Agora, vamos lá, de novo, deixa eu voltar num ponto aqui. Se você vai casar, ok? E o seu noivo diz que vai por uma despedida de solteiro, dá tchau pra ele, dá tchau. Ele vai te trair em algum momento do seu casamento, ok? Vai te passar uma doença venérea, pula. Casamento não é pra todo mundo, certo? Não é porque o cara é homem que ele é viável pra casar. A mesma coisa eu digo pros rapazes. A sua noiva falou, eu vou sair com minhas amigas pra despedida de solteiro, só vai ter mulher lá. Só vai ter mulher. A gente já viu aqui, só vai ter mulher. Eu te falo uma coisa aqui. Nesses casos aqui, a gente já viu num caso passado aí da moça que se arrependeu, a irmã falou que não tinha nenhum problema, etc. tal. Eu não duvido que uma irmã, uma amiga bem feminista, que tipo assim, odeia casamento, ela mesmo, nem é hormongo, vai lá, pega uma pílula dessa e põe na bebida. Eu não duvido. Então seja inteligente, ok? Muitas pessoas, elas são enganadas pelos seus próprios amigos e amigas, ok? Como diz o ditado, assim, como é que diz o ditado? É assim, que o Criador me ajude com os meus amigos, porque os meus inimigos eu dou conta, né? Os inimigos estão vindo de lá, de frente, os amigos estão aqui, apunhalando pelas costas. Então toma cuidado, certo? O que para alguém pode ser uma piada para colocar na internet, para você pode ser a destruição da sua vida, ou do seu filho, ou da vida da sua filha. Então toma cuidado, certo? Isso aqui todo mundo já deveria saber, mas não. As pessoas estão ocultando algo que desde 1996 claramente era um problema, porque já estava dando 1000 casos desse aí, certo? Pois bem, dito isso, pessoal, peço a todos aí ajuda para divulgar esse vídeo aqui. Pega e manda para os seus parentes. Por quê? Porque, tipo assim, você pode estar fazendo uma coisa positiva, ok? Pois bem, dito isso. Bom, para finalizar, pessoal, nesse canal tem um botão aí abaixo, que é um botão sobre membros do canal. Os membros do canal tem alguns vídeos, esse aqui é um vídeo muito grande, né? 3 horas de vídeo, que é alto valor, homens e mulheres de alto valor, parte 1. Esse vídeo aqui, ele está disponível para todo mundo, certo? Para ver como que era o padrão que a gente estava tentando fazer de quarta-feira. E esses outros vídeos aqui, eles estão exclusivos para membros. Então tá aqui, ó, vídeo 2 horas, 1h30, é bastante informação, certo? Sobre casamento, sobre relacionamento, sobre essas questões dos dias de hoje. Para você acessar estes vídeos, você pode estar como membro nível 1, custa R$5 por mês. R$5, menos de $1. Para o nível 2, R$15 por mês, e você com R$15 tem acesso ao curso de casamento que tem nesse canal. Esse curso é super interessante. Olha só, nessa aula aqui, ó, felizes para sempre ou unidos para sempre. Eu estou explicando aqui o que significa isso, certo? Outra coisa aqui, de quem é a culpa da briga, a ilusão do divórcio. Essa parte aqui de ilusão de divórcio é muito importante. Ó, a minha experiência prática, estou falando ali também. A maldição da mulher e seu efeito no casamento. O que tem na Bíblia indicando assim, qual que é... O Criador, ele disse algo para Eva, que na verdade, se você for pegar a fundo o que diz aquilo ali, você vai ver que aquilo é um tipo de maldição. E não é uma maldição no sentido de assim, você está amaldiçoada com isso, etc. Tal. Não, é uma maldição no sentido de que aquilo vai virar um padrão para a mulher, que vai interferir no relacionamento que deveria ser extremamente saudável entre homem e mulher, certo? Uma hora a gente vai falar sobre isso aqui no canal. A hierarquia em um casamento, a gente já falou aqui no canal. O preço de um casamento,
Você foi lá, casou errado, sabe quanto vai custar? Ninguém sabe, ok? Ninguém sabe, porque vai custar muito caro. Além disso, redes sociais. Puxa vida, quantos problemas dão as redes sociais, né? As pessoas parecem que não entendem. Parentes e amigos, incluindo sogra, também tem aqui. Carteiras separadas, finalização, tem muita coisa aí. E para quem se torna membro do canal, você recebe ao lado do seu nome, na hora de colocar o comentário, esse símbolo aqui, que é o Aleph Tav, que em grego seria o alfa e o ômega, o primeiro e o último, né? Tem uma coisa bem interessante na Bíblia sobre isso aqui. Essas palavras foram retiradas da Bíblia, inclusive, certo? O Aleph Tav. Tem uma Bíblia que ela tem todos os Aleph Tavs que foram retirados. É muito interessante, que é da editora Sefer com C, aqui dos Estados Unidos, não a Sefer com S do Brasil. E assim, se você como inscrito do canal, você vai ter esse símbolo aí do seu lado como membro. No primeiro mês este, no segundo mês este, no terceiro este, depois 6 meses este, depois de 1 ano este, depois 2 anos esse. E é isso, pessoal. Bom, a gente finaliza por aqui. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Muito obrigado a todos os membros do canal que permitem aí, poxa, tá colocando esses vídeos todos, certo? Espero que todo mundo esteja gostando. E logo, logo a gente ainda vai ter um outro curso para os membros do canal. Mas vai demorar um pouco, talvez uns 2, 3, 4 meses, ok? Mas por hoje é isso. Muito obrigado a todos. E por favor, tenta indicar essa questão. Se você não quer indicar o vídeo em si, pega a notícia da BBC e manda para as pessoas. Manda, porque tipo assim, não dá para essas coisas ficarem embaixo do tapete mais, ok? Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.